Bom, como se percebeu pela intervenção do Sr. Presidente da Federação Agrícola, o preço do leite dos Açores é mais do que um preço pago ao produtor, é mais do que um preço do setor, é mais do que um rendimento do produtor, é acima de tudo um preço base da economia dos Açores e um preço de referência de toda a economia. Os comerciantes sabem quando o preço de leite se desce, as vendas descem também. E, portanto, tem esse efeito dominó sobre toda a economia. Nós não estamos a falar de um preço qualquer, mas de um preço que tem toda esta influência sobre toda a economia, mais do que em todo o continente. E nós temos outras realidades diferentes, porque Santa Maria não produz leite e, portanto, o preço varia pelas 8 ilhas dos Açores. E é este preço que permite combater o envelhecimento, permite fixar pessoas, permite criar riqueza e emprego, manter a diversidade, ou seja, permite manter as ilhas. Não há outro preço. E também nós consideramos que a diversificação não passa pelo agricultor ausentar-se daquilo que sabe fazer. Pode melhorar um método, alterar um método, mas se ele sabe produzir leite, não tem que deixar de produzir leite. Nós temos 500 anos de produção de leite e temos especializado nos últimos anos, e a Associação Agrícola da Ilha de São Miguel muito tem contribuído nos últimos anos para esta referência mundial, principalmente em termos de genética. Em termos de genética, aliás, vai haver o concurso agora na raça frígia, que é um concurso já internacional no dia 24 na Ilha de São Miguel, é um concurso de referência de genética internacional da raça frígia. E, portanto, essa especialização não tem que ser deitada fora, não tem que ser atirada ao mar, não, tem que ser aproveitada a bem do país e a bem dos Açores. E era nesse sentido que eu questionava o Sr. Presidente da Federação e percebendo que nós temos um programa diferente, uma região diferente, que é o POSEI, um programa de opções. E o POSEI não pode evoluir só no sentido da contenção de estragos. Ou seja, o POSEI não pode ter mais só dotação financeira sempre que haja uma crise ou haja um problema. Ou seja, o POSEI tem que antecipadamente evoluir. Se nós queremos uma coesão, e se toda a gente fala em coesão e toda a gente escreve sobre coesão, é preciso materializar essa coesão. Isto vem a propósito daquilo que o Tribunal de Justiça veio dizer a 16 de dezembro de 2015, que eu posso-vos dar este contencioso, que estava em ação e que agora foi deliberado, em que o Tribunal de Justiça reforça o valor jurídico da ultraperiferia. Ou seja, o que diz é que reconhece as regiões ultraperiféricas na sua prevalência sobre disposições setoriais dos tratados. Ou seja, reconhece o artigo 349 do tratado. E falta-nos utilizar melhor o artigo 349 do tratado, que é o POSEI. Isto é uma responsabilidade, não é só do governo açoriano, não é só dos produtores açorianos, é essencialmente do Estado português. É essencialmente do Governo da República, que é a entidade que representa o Estado português e negocia o Estado português em Bruxelas. Ou seja, o artigo 349 deve ser melhor utilizado. É o que diz o Tribunal de Justiça. E era nesse sentido que, percebendo a importância do preço do leite e a sua influência, nós não devíamos traçar uma linha vermelha no POSEI para o preço do leite. Eu sei que o Sr. Presidente da Federação já falou sobre isto, já defendeu isto e queria que, obviamente, reafirmasse aqui, para todos os deputados, na Assembleia da República, que efetivamente nós precisamos de uma linha vermelha para o preço do leite. Nós precisamos uma linha vermelha da qual, ou seja, descer determinado valor é prejudicar a economia dos Açores. Uma crise no leite nos Açores é uma crise açoriana. Uma crise no leite em São Miguel, uma crise de São Miguel. Uma crise no leite na Terceira, uma crise da Terceira. Não, estão ao mesmo nível, as crises. Estão ao mesmo nível. E, portanto, essa necessidade de uma linha vermelha no POSEI, criada por instrumentos de intervenção. E um POSEI que dote e que aumente as suas verbas, não só em alturas de crise, mas que antecipadamente seja um POSEI vantagem, seja um POSEI de inovação, seja um POSEI que reconhece o esforço dos produtores. Como o Sr. Presidente disse muito bem, se há alguém que contribui sempre e respondeu bem
àquilo que era o apelo da indústria, aquilo que era o apelo dos vários governos relativamente às políticas, produzam menos, produzem qualidade, foi sempre os produtores. E nós sabemos bem que a agricultura tem os seus ritmos. Uma vaca, para dar leite, precisa de 2 anos. Não precisa de um dia, nem de um mês. E, portanto, esses ritmos, que são os ritmos lentos da agricultura, que têm os seus custos, foram sempre respondidos pelos agricultores. Por isso é que eles se sentem lesados. Por isso é que eles se sentem prejudicados. E, portanto, se assim é, sempre responderam, tem que haver instrumentos, porque é uma crise global, tem que também haver instrumentos globais de proteção do rendimento do agricultor, especialmente nessas regiões ultraperiféricas. A questão da linha vermelha. Por outro lado, para haver essa linha vermelha e para que nós tenhamos credibilidade naquilo que nós falamos e que justifique e avalie a nossa situação de crise, se não era preciso, nos Açores, uma entidade que acompanhasse, por exemplo, o preço do leite, que acompanhasse os custos de produção, que acompanhasse os mercados, que fizesse estudos prospectivos, que fizesse estudos novos de mercados, ou seja, uma entidade que a qualquer momento nós podíamos justificar perante o Governo Regional, o Governo da República e Bruxelas a dificuldade. Uma nova ação. Porque, por vezes, o que um político se depara, e eu fui deputado na Assembleia Regional, é que nós temos algumas iniciativas, todos os partidos, PSD, PS, PCP, Bloco de Esquerda, mas falta-nos alguma sustentabilidade. Falta-nos sustentabilidade em termos de estudo. Se houvesse publicações sempre constantes, um acompanhamento, quanto é que custa formar um preço de leite na Graciosa? Quanto é que custa formar um preço de leite em São Miguel? Obviamente deve ser diferente, ou nas Flores, ou na Terceira. Bom, como são outras realidades. Para que nós possamos legislar e até orientar as políticas de um modo mais sustentáveis. Parece que governamos todos um pouco às cegas, porque nos falta um pouco essa sustentabilidade. Eu sei que a Associação Agrícola de São Miguel, com muito custo e com muito esforço, faz os seus estudos, mas é um pouco parcelar, num estudo regional, ou seja, não tem que ter este custo. Este trabalho tem que ser um trabalho de quem governa, independentemente do partido, tem que ser um trabalho de quem governa, e acima de tudo. E, portanto, era nesse sentido, essas são estas duas questões, uma do âmbito do POSEI, como é que nós podemos utilizar melhor essa questão da linha vermelha, e a outra da questão desse organismo, dessa lacuna, que também já vi o Sr. Presidente da Federação falar sobre a questão do Observatório, e queria que aqui reafirmasse, porque também a Assembleia da República pode, nesses 2 âmbitos, tomar posição, e assim, se todos os seus deputados dos grupos parlamentares ficarem sensibilizados, podemos até fazer algo em conjunto, quer para o POSEI, quer para o acompanhamento necessário no âmbito da região. Muito obrigado, Sr. Presidente. E agora a palavra.